Maybe you are thinking of asking. I'm a survivor of the genocide. Oh, snap. Sorry, no, I just meant, no, that's like, I meant that in a good way. Like, I don't know if you're familiar with Snap. It's like, oh shit, oh wow, I'm just interested in people from other places. It's like I'm a fan. Oi, eu sou o Colom. Oi, eu sou o Igor Pinheiro e esse é o Plotcast, nosso estudo compartilhado de roteiro. Na semana passada, a gente falou que ia voltar com o filme. Voltamos como se nada. Na semana Bem-vindo. passada, meu amigo Colom, a gente falou que ia comentar sobre um filme que foi indicado ao Oscar, né, em 2025. Uhum. Semana passada foi ótimo. Foi, E houve só alguns meses entre semana passada e hoje. exato. E eu- e esse filme lembra muito a minha vida, que é A Verdadeira O Dor. título, sim, ok. Não, É, eu não sou judeu, eu não fui para Polônia, eu não tenho esse tipo de relação com a história. Você tem, Igor? Você isso fala não. japonês, talvez não sei. Tenho menos ainda. Desde semana passada. Enfim, ó, o podcast voltou, ficamos aí um tempo afastado, agora estamos aqui de volta. Eu tô com fundo borrado porque tá tudo bagunçado aqui, mas agora eu tenho luz natural na minha cara, ó. Sim, E e que é aí, bem melhor. sim, exato. E Mas agora enfim, voltamos todos os meses. por enquanto vamos fazer um esquema aí mensal, porque tá corrido, menino, né? Tá corrido. Qualquer coisa a gente avisa e se der uma aumentada, mas por Eu acho enquanto que vamos. exato. Acho que a ideia também é fazer mensal para a gente não se desorganizar e ter uma pausa tão longa quanto essa que aconteceu. Não é só isso a justificativa, mas enfim. É, é isso. Estamos de volta e hoje nós vamos falar de A Verdadeira Dor, A Real Pain, filme de 2024. Inclusive, eu tô com um aqui, desde piada de tesão. Oh, hey, can I borrow your phone? Yeah, sure. For what? Oh, just because I like to listen to music in the shower. Don't you have a phone? Yeah, but it doesn't play music. Yeah, sure. Here you go. Sweet. Yeah. Shabba-time. O filme tem 90 minutos, o roteiro tem 101 páginas. O filme é dirigido e roteirizado pelo Mark Zuckerberg, não, pelo Jesse Eisenberg, que fez a Rede Social, Zumbilândia, Truque de Mestre, O Grande Amaldiçoados, filme de terror que eu recomendo muito. E ele também é um dos protagonistas do filme, ao lado do Kieran Culkin, que é o irmão do Macaulay Culkin. Acho que ele ficou mais famoso nos últimos anos pelo Roman, né, no Succession, um personagem insuportável. O Kieran ganhou o Oscar de 2025 de melhor ator coadjuvante. E o filme também concorreu ao roteiro original. Perdeu para Anora, que já falamos aqui, e concorria também com O Brutalista, A Substância e Setembro 5. Olha, eu não tava nem prestando atenção na melhor ator. Esse ano eu vou prestar atenção porque tem Wagner, porque só existia Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres. Exato. Então, não vi. Mas, depois de ter lido o roteiro e principalmente ter visto o filme, eu achei que foi muito roubado. Porque, como é que. Ele é o protagonista. Ele ficou como ator coadjuvante. Né? Eu senti ele protagonista também. E eu tenho uma teoria que Ele... vamos falar sobre ela hoje. Vamos falar sobre ela hoje, que não é tão importante, mas eu Tá fiquei bom. com uma dúvida que eu preciso do seu enlightenment, Ó, deixa eu iluminando. ver aqui, aproveitar para ver com quem ele concorreu. Ó, o Kieran Culkin concorreu com o Edward Norton, por Um Completo Desconhecido, o Yura Borisov, que faz o Igor no Anora, Guy Pearce no Brutalista e Jeremy Strong, que também fez Succession, né, no Aprendiz, aquele filme sobre o Trump. Não vi nenhum, não posso opinar. É engraçado que Mas eles... é só pela lógica do que eles fizeram. Engraçado Zuckerberg que... Oi? ficou como ator? Ai, mas eu não sei se ele tá bem, não. Acho que ele não concorreu. É. Ah, ele fez. Não, ele não concorreu. E eu acho que ele não tá super bem no filme, não. Mas enfim.
Colom, qual é a sinopse do A Verdadeira Dor no IMDb? Em uma viagem de compreensão histórica da família, dois primos acabam se conhecendo mais e as emoções escondidas vêm à tona. No IMDb, a sinopse é: dois primos que não se dão bem se reúnem para uma excursão pela Polônia para homenagear sua amada avó. A aventura toma um rumo diferente quando as antigas tensões deles ressurgem contra o pano de fundo de sua história familiar. Contra o pano de fundo. É longo pro Achei IMDb. longo, né? Não entendi nada. Enfim, vamos Ah, lá. A verdadeira dor. Colom. olha, Primeiras impressões. eu tenho que falar que, antes de qualquer coisa, eu não conhecia o filme, né? A gente um dia descobre o filme e eu descobri o filme pela minha amiga Helena, que estava muito ansiosa Beijo, por esse Helena! Beijo, Helena! Tá convidada. ela muito ansiosa por esse episódio. Ela disse que vai me bloquear se eu não falar bem. É que eu disse, vai ser o próximo episódio, vai ser sobre Foi por a isso, verdadeira dor. foi por isso Ela, que a não, gente não vou te bloquear. ficou. Foi por isso que a gente ficou meses sem lançar, né? Porque a gente estava com medo da reação da Helena sobre esse Pois episódio que é, vai ser bombástico. porque se ela deixar de seguir a gente, nós vamos A gente ter. vai ser dois ouvintes. E aí, ela disse assim: Olha, você não vai gostar, mas eu vou gostar. E aí, quando você falar, eu tenho um monte de argumento para dizer que você está errado. Tá bom. Já Então assim, pode engajar bastante nosso post, Helena. venha pelo hate, junto com minha outra Por hater, favor. que Joyce. beijo. Mas a Joyce é ouvinte. E aí, Helena, eu fui com uma expectativa diferente e eu queria dizer para você que eu não odiei. Olha só, eu vou dizer que eu gostei. Achei legal. Ok. É o filme da minha vida, não mesmo. Mas eu entendo que outras pessoas possam gostar e se emocionar, se relacionar. De fato, tem ali as suas coisas, principalmente se você se identifica em algum grau com aqueles personagens. Mas pra mim, eu achei ok. Mas já vi uma coisa pior aqui, inclusive aqui, Ah, né? não, mas aí não tem a lista. E o senhor, Igor? Eu enrolei muito para ver esse filme, foi a primeira vez que eu vi também. Uma parte é porque eu tava com bastante preguiça, porque eu achava que é uma coisa muito homem cis, hétero, branco, descobrindo suas origens, enfim, ancestralidade do homem cis, hétero, branco. Mas Mas ano passado, quando a gente ainda ia gravar no passado, eu comecei a ver e eu não tava odiando. Eu tava achando, até que legal. É, Enfim, tem uns pontos que eu vou falar mais pra frente, mas eu tava achando legal. Aí eu terminei de assistir agora, né, para gravar o nosso podcast. E também acho ok, assim, eu acho que a primeira parte mais legal, assim, a parte que eu tinha assistido, eu acho mais interessante, assim, pessoalmente. Mas eu acho que tem pontos positivos. Acho, enfim, concorreu ao Oscar de roteiro, né? Eu acho que não sei se super entendo, mas é um roteiro muito bem amarrado, assim, né? De estrutura e tal, por mais que ele não ouse tanto, acho que também seguir tão bem uma estrutura também é um pouco difícil. Eu acho que tem esse mérito também, mas achei também ok, assim, não pensei que eu fosse gostar menos também. Acho que a gente tá no mesmo lugar. Como é que a gente vem hoje Acho que aqui, a né? gente foi atravessado da mesma forma pelo filme. Ou seja, não muito. Mas eu acho que tem uma coisa que pega de cara assim, que é a atuação do, Do do Eisenberg. que do Culkin. Eu Tá. esqueci o primeiro nome dele. Por quê? Porque o personagem, eu acho que o personagem dele, eu acho que muitas pessoas vão se identificar de uma forma positiva, mas eu acho que a maioria das pessoas vão olhar para aquele personagem e vão dizer, puta que pariu, que homem chato. Talvez tenha sido só eu, mas eu tenho a impressão que é um personagem com várias contradições e isso eu achei legal também, Aham. assim como o Zuckerberg também tem. Ah, não.
vai ser Zuckerberg. Vai ser Também animal. tem várias contradições, eu acho isso legal do personagem, contradições bem visíveis, mas eu acho que ele pega logo de cara porque não tem como você não se relacionar com aquelas atitudes de expansão, né? Principalmente pelo tema que ele aborda, que é aquilo que a gente sente de verdade e como os nossos sentimentos estão dormentes. E ele traz isso tudo e isso gera um incômodo emocional, né? Não é, Uhum. mas também levando em consideração, não é porque ele sente tudo que ele também está certo. Às vezes ele está sentindo e está sendo autodestrutivo, está sendo egoísta, coisas que acontecem no filme. Ele está invadindo o espaço das pessoas. Então, eu acho que, pelo menos para mim, eu fiquei com muito ódio desde o início. Ah, você ficou com Então, raiva do personagem do Benji? do Benji. É. Tá. Eu comecei um pouco com raiva, mas eu fui entendendo um pouco mais. Porque uma a parte da minha preguiça também é porque, assim, em relação ao Succession. Succession eu comecei a ver, eu acho que ia começar a terceira temporada, e aí eu comecei a maratonar. Eu vi a primeira e a segunda e falei, nossa, essa série é muito boa mesmo. E aí veio a terceira temporada, e aí, tipo, é a mesma coisa que a segunda, e eu acho que a série vai entrando numa mesmice, assim, que foi me irritando. Os personagens começam a virar a caricatura deles mesmos. E o personagem do Kieran Culkin, o Roman Roy lá, ele é meio. Ele parece muito. É porque o Kieran Culkin é muito fofo, né? Quando você vê a entrevista dele e tal. Ele é super, super galera, super família. E aí, só que ele é. E aí, o Roman é um puta de um escroto. E a atuação dele, eu acho que não foge muito desse lugar. Eu acho que ele não tem uma grande. Como é que falam? Qual é o nome disso? Versatilidade. Uma grande versatilidade nesse sentido. Mas eu acho ele bom. Só que ele fica preso num tipo de papel. Esse cara é, nossa, é infinitamente menos filho da puta que o Roman Roy, né? O Benji. E eu acho que ele tem os trejeitos de atuação que são deles, o Kieran Culkin. E eu tinha um pouco de preguiça disso quando eu vi ele concorrendo aos prêmios de atuação. Eu fiquei, ai, gente, será que ele tá fazendo a mesma coisa? E tá um pouco, mas eu acho que ele tá bem. Mas e aí eu não consigo, eu não fiquei com tanta raiva eu fiquei com um pouco mais de raiva, acho que até do David, sabia? Que eu acho que ele fica excessivamente preocupado com o primo e aí ele se comporta de uma maneira parece que um pouco superior, talvez, assim, e isso vai até o final, o que é interessante também, com, queimando um pouco a largada aqui, mas aquela cena que eles estão conversando no terraço perto do final, que ele fala, mas é isso que você vai fazer? Você vai ajudar na casa do seu amigo? Você não tem mais planos, tipo... Mas enfim, é uma jornada de aprendizado dos dois, né? Eu acho que eu acho que isso que é bonitinho no roteiro, é bem amarrado. Mas eu não odiei tanto, não, o personagem do Kieran Culkin. E uma das coisas legais também do começo, né, dessa coisa do aeroporto e tal, eu gosto muito como os personagens são apresentados, assim. E isso me chamou a atenção lendo também. Mas, enfim, isso a gente pode falar depois, mas só para dizer que eu não. Eu comprei um pouco a do Benji, assim, dava para entender que ele tinha alguma questão ali mais séria. Mas, e com o passar do tempo, você foi gostando mais dele? Ou você ficou com raiva dele até o final? O meu problema não é o que ele sente ou a perspectiva dele. Eu acho que o problema é a atitude e como ele exerce as coisas, que em um determinado momento é leve, mas em outros momentos não. Mas entrando na abertura do filme, eu achei uma coisa muito interessante que Benji está lá no aeroporto, nesse lugar de passagem, é algo que ele vai continuar no fim também, e ele tá tranquilo. Enquanto o outro, o David, ele tá muito mais controlado em ter as coisas da vida certas e ele tá preocupado. Isso me fez refletir sobre a vida, que é porque se você tá preocupado com o controle, se você tá com o controle, você não precisa ficar preocupado, porque você tá com o controle, porque
parece uma falsa segurança, né? Enquanto o outro não, tá bem relaxado, descobrindo aquelas pessoas. Então, e eu acho que uma das primeiras coisas que ele faz ele é legal, ele cuida, mas ele também faz isso de um jeito estranho. Ele pega o iogurte e dá o iogurte quente pro primo. Então, eu acho que isso foi o primeiro símbolo de fazer as coisas estranhas. Por mais que ele queira ajudar ou fazer, mas eu acho que tem aí essa falha do, tá, você tá dando um iogurte quente para alguém, eu acho que não é o fim do mundo, mas também esperava para comprar quando o primo tivesse e tal. E aí tem essas outras coisas que também são apresentadas desde o início, que eu acho que são corretas, principalmente da parte Benji, né? Acho que é por isso que eu acho que ele é o ator principal, por mais que a gente comece com a perspectiva de David, isso seja bem dividido, Uhum. mas ele tem nessa entrada outras coisas que ele demonstra que são essas contradições de ser essa pessoa que se preocupa, que se emociona com o filho do outro, vendo o vídeo, né, que ele chora, Uhum. mas ao mesmo tempo ele é folgado pra caralho. Ele pega o do primo, o saco de castanhas do primo e fica pra si. Ele diz, ó, fica aí no meio que eu quero ir na janela. Pede o celular para ir pro E dá banho. então, me parece também, enfim, agora eu estou abrindo, mas um comportamento também de um pouco de manipulação, te dou algo, você me dá algo também, mas como assim? Eu estou te ajudando, não sei. Tá. Mas essas são essas contradições boas que eu gosto. Eu acho que ele tem os problemas dele que são válidos e todo mundo tem os problemas dele, que é uma fala, tem problemas, né? Que é uma fala de David mais para frente, lá no jantar, mas ele também tem as qualidades dele e ele aí que vem a coisa que eu queria tirar dúvida com você. Eu estava tentando ver a partir de uma perspectiva de uma história que ela é mais comum no Ocidente, que é seguir os passos da transformação, né? Os dois primos se transformam, dá para ver como a perspectiva muda, mas não tanto. Tanto que um vai para lá, para o negócio, voltar para a família e viver a vida de sempre, que eu não acho que ele vai mudar tanto assim. E o outro segue no aeroporto, ele vai continuar vivendo a vida dele. Mas eu fiquei pensando, tá, o incidente incitante é aquilo que acontece antes, que é não só a morte da avó, mas como a decisão de viajar junto. Mas depois eu fiquei pensando, dentro da história, que será que é quando eles conhecem o grupo? Porque eu achei que houve vários estágios de interação com o grupo. E aí é o grupo que vai se modificando e tendo dificuldades e tendo facilidades e superando, vendo a relação dele com, com o primo, mas vendo a relação de Benji com o grupo. Uhum. Então, eu fiquei achando que era mais nesse sentido, e aí eu vou discorrer mais um pouco, mas eu fiquei com a impressão disso. Interessante isso, porque essa estrutura me pegou um pouco também, assim, porque eu acho que tem um começo. É como se, tipo, no primeiro e no terceiro ato a gente acompanhasse só eles, e aí no segundo tem essa coisa do grupo, né? Que fica muito central. Eu acho, eu vou mais pelo que você comentou do incidente talvez ser antes, assim, da gente chegar no filme já com a história já um pouquinho adiantada e a gente vai descobrindo coisas depois. Porque eu acho que o grupo. Primeiro que eu acho que os dois primos, eles são personagens muito complementares, assim. Eu só acho que bom. Por isso que eu acho o roteiro bom, sabe? Por mais que não seja super. Não sei se é super inovador, não sei que palavra exata escolher aqui agora, mas é. Mas eu acho que ele pega uma estrutura e ele faz muito bem essa estrutura, assim, tipo. E isso me chamou a atenção, assim, pelo menos nessa questão da evolução de cada personagem e tal. E eles são muito complementares. E aí essa coisa do grupo tem a coisa de como um se aproxima mais de um, né? Outro se aproxima mais de outro. O Benji consegue mudar
ali a forma como o grupo interage, assim, né? Tem os momentos, um pouco do que você falou, eu acho, tipo, tem os momentos, aquele momento lá que ele incentiva todo mundo a tirar foto lá na frente do monumento, e é logo depois ele tá discutindo com qual é o nome do guia? James e Tiago. Thiago, com o guia por uma questões assim muito pessoais, assim, né? Que talvez não coubesse ele discutir levando isso para um grupo, assim, porque era um sentimento muito pessoal. Então eu gosto de como essa presença do grupo e a relação deles com o grupo também afeta eles. Uma coisa que me incomoda um pouquinho é que parece também que o grupo, pelo menos as três pessoas que aparecem mais no grupo, parece que é só para compensar o protagonismo de dois homens brancos héteros, assim. Então, assim, tem a mulher, tem aquele cara negro e tem o guia. Então, acho que tem um pouco disso, mas eu acho que pelo menos essa parte da interação dos personagens e como o grupo influencia eles e vice-versa, eu acho que é interessante. Como eles se comportam no grupo, entre si, no grupo e entre si sozinhos. Eu acho que essas dinâmicas dos personagens são muito bem feitas e por isso que eu acho que os personagens são muito complementares, assim. Mas aí só um comentário rápido, o guia, né, que é o Will Sharp, né? Você achou ele um pouco caricato? Eu achei, aquele sotaque dele não me ganhou, o guia do grupo. Eu não conheço esse ator. Ele Eu achei ok. fez. Não, eu gosto dele. Ele fez White Lotus 2 e fez ano passado a série nova da Lena Dunham, Too Much, que é bem boa. Ele é muito bom. Mas não sei, achei o personagem um pouco caricato. Mas só isso. Vai. Não vi nenhum dos dois. Então, mas eu achei, não achei nem bom nem ruim. Talvez que tu conhecesse. Eu ainda acho que o grupo é um incidente excitante por motivos de. Quer dizer, eu ainda estou com essa ideia de possibilidade de ser o incidente excitante, porque sem o grupo meio que não tem tanta história assim. Eles poderiam ir até os locais, mas eles iam interagir. Obviamente, o roteirista ele ia conseguir fazer uma história com isso, mas o grupo é bem fundamental porque o que foi que eu vi ali? Primeiro, ele tem esse choque no processo de integração e Bendy e David ele não interage tanto. Por isso que eu acho que ele é o Benji é o protagonista, porque Davis só fica lá pedindo desculpas em um momento, que é do jantar. David aparece, mas é para falar sobre o Benji. Então, quem tem as ações ali é Benji. E aí ele tem aquele choque inicial de quando é que ele se conhece, tem o processo de integração. Depois, Benji quer fazer com que as pessoas se soltem. Então, tem o momento da palhaçada, colocar as pessoas ali na frente do monumento, cada um fazendo uma coisa. E aí tem a cena do trem, que é confrontando o grupo inteiro com a Real Pain, né? De ó, o que a gente está fazendo aqui, tem essas pessoas que estavam antes da gente, mas eles estavam sendo tratados como lixo. Então é o grupo que reage a isso. David só vai dizer, gente, desculpa, deixa eu acompanhar ele. E depois disso tem a brincadeira lá do trem, de fugir do cara, que é Benji que puxa. Aí, outro que eu não gostei, Benji, é que ele briga com James, coitado de James. Então, assim, eu acho que ele poderia ter dito aquilo sim. O que me incomoda é a forma dele dizer. E mas aí a gente tem esse fim mais abrupto de conclusão em que as pessoas entendem, né, que ele tem problemas, o grupo entende, mas mesmo assim eles saem transformados. Então, aquela cena final é legal em que todo mundo, final do grupo, né, que todo mundo se despede de Benji, que pena, vai ser legal. E as pessoas dão um tchauzinho de longe para David. Então,
é por isso que eu fui achando que as coisas aconteciam por causa do grupo e esse era Entendi. o acontecimento do filme. É isso que ele muda. Mas aí eu tô vendo a minha perspectiva mais tradicional, né? Talvez não tenha Tá. sido isso que eu queria passar, mas eu acho que foi o que aconteceu. Não que seja um problema. Sabe, sabe uma coisa que você falou agora que eu fiquei pensando? Sabe? É, É, é então isso. tá bom, foi o próximo É. tópico. É, que eu acho que o personagem do Jesse Eisenberg, o David, talvez seja o protagonista. Primeiro porque a gente é introduzido, até o personagem do Benji, a gente é introduzido através dele, né? Tipo, ele fica deixando várias mensagens, né? Você começa a perceber que tem uma coisa rolando ali. Mas eu acho, pensando no final agora, a cena final eu acho muito bonita, aliás. Mas ele, talvez o David tenha a transformação interna maior. Não sei se o Benji super muda com o que rolou no filme. Pois é, aí eu acho que a gente fica com duas possibilidades de levar a trama para frente. Quer dizer, duas possibilidades de protagonismo. O Hum, protagonismo da mudança, né, da pessoa que se altera, e o protagonismo da ação, que inclusive pode ser no total. mesmo personagem. Tanto que eu lembro de Little Miss Sunshine que as pessoas falavam que o protagonista era o pai da menina, porque ele era o único que tinha um arco. Todo mundo ali meio que Hum, era episódico e ele era o único que tinha um arco. Mas por quê? Porque ele se transforma, ele começa o filme de um jeito e termina de outro, e coisas vão acontecendo com ele para que ele mude. Nesse caso, eu acho que a ação é de Benji. Então, é ele que faz acontecer todo o babado. O resto são comentários ao que ele faz, mas uhum. quem se transforma é David. Então, e o grupo, né? Então aí a gente pode ter essas duas perspectivas. Eu quero Até ver. harmônicas. Acho que Oi? elas destoam. Até harmônicas, assim, eu acho que elas não destoam. That's really. You look great, Benji. I got some good shots. Does it look real? Well, they're twice the size of you in metal, so you know. No. I need some help. You want to come up here? Uma outra contradição que eu acho muito importante do personagem é que ele quer que todo mundo se abra, no personagem Benji, mas ele é o único que não se abre. A gente sabe da vida dele Hum, por causa de David. Ah, você precisa, assim. Ele sabe da vida de todo mundo, que todo mundo contou da própria vida, né? A mulher contou que está divorciada, o outro que fugiu de Ruanda, a família do outro que eles disseram que eles eram boring. E aí ele não. Ele começa a achar. Eu acho que ele não lembra direito do diálogo, mas ele acha que. Eu acho que ele pede para David não seguir com aquela conversa final que eles pousam o teto. E eu acho que. E aí eu. Enfim, outro motivo que eu não gosto dele. Eu acho que ele é mais legal na tela do que na realidade. Porque se fosse um estadunidense coisando a porta do hotel, quebrando regra, aqui a gente ia olhar e ia dizer, ó, branco safado. Sabe? mas você não pensou isso no filme também? Só pra dizer que às vezes é mais legal na teoria, mas uma pessoa invadindo o seu espaço pessoal às vezes é É, bem chato. Tanto que é, ele se incomoda, né? Quando o David começa a falar com ele, ele se incomoda. Ele tem opinião sobre tudo, mas a avó não pode ter opinião que ele era um o largado lagarto que e morava no folgado. porão da. É. É. Mas o personagem é bom justamente por isso. Você consegue Exato. por... Mas é engraçado isso mesmo, né? Porque eu acho que conversa com o lance de ser mesmo é, dois homens brancos, héteros. Pô. Eles são de onde? Eu não lembro. Nova York. Tem um mora em Nova York e o outro mora numa cidade pequenininha. Eu fui É pesquisar aqui. verdade. Eu acho que tem um pouco disso também. Na verdade, isso até é uma coisa que me deixava com preguiça antes de assistir, esse medo da narrativa muito branca e tal.
mas eu acho que ele consegue também dosar nos temas meio universais, né? Assim, de um pouco do que você já falou também, assim, de sentimentos, e tal. Acho que tem sentimentos meio universais, assim, né? De família, de trauma, enfim. E eu acho que isso eles fazem bem, assim, me faz pensar, sei lá, quem tá em alta agora que faz isso bem é o Joaquim Trier, né? Eu acho. Não sei se você gosta do filme dele. Não, eu não vi. Não, pra você... Que é não, não o, gosto, não. é o valor sentimental, né? Tinha me mutado. Então, Valor Sentimental, A Pior Pessoa do Mundo. Ah, a É, pior pessoa do mundo eu vi. É legal. então, acho que você pega, né, tipo, Noruega, que é tipo IDH ridículo, todo mundo branco, etc. Mas ele pega uns temas. Mas tem um pouco disso também, né? Tipo, eles não têm grandes problemas sociais. Não tem racismo porque não tem pessoas negras. E aí, tipo, é, eu acho que eles conseguem apelar bem para essa coisa, né, do sentimento universal, assim, de dilemas familiares, enfim, de dilemas mais universais mesmo, mais universais mesmo, e eu acho que isso é um pouco do que a Verdadeira Dor faz bem. Acho que não é um filme de outro mundo, mas eu acho que ele também sabe brincar bem com o próprio tema, assim. Acho que eu tô gostando mais agora do que quando eu assisti, falando, sabe? Eu ainda. Ih. Não, eu só achei ok, assim. Eu acho que, em termos de estrutura aí, falando, sei lá, em diálogos, são diálogos ok, que a gente já viu algumas É, vezes, que muito. Eu achei meio. Ele é meio. O Jesse Eisenberg é meio Woody Allen wannabe, né? Eu acho. será? Não vi Ah, muita eu coisa. senti uma vibe Woody Allen nele, assim, tipo. Muito diálogo, né? Muito diálogo rápido, com piadinha, enfim. A, a, a forma como os diálogos acontecem no meio de uma coisa maior que tá rolando, sei lá, visita, né? Turística. Não sei, eu acho que ele. Achei ele um pouco Woody Allen, assim, das ideias. Mas Uma é. coisa que eu achei legal, que é uma comunicação que existe sem diálogo, que é um olha para o outro com a expressão facial X, aí o outro responde com outra expressão facial Y. Aí ele tem bem uma conversa do tipo, para com Sim. isso, só de olhando. Aí o outro diz, o que é que eu estou fazendo errado? Ele diz, não faça. Aí o Uhum. outro vai e diz, vou fazer. E, Só, só. Eu acho isso foi legal, cara, mas... isso é uma coisa que eu gosto também nesse roteiro, porque eu acho que é uma coisa que a gente já falou aqui e que muita gente é contra ter uma coisa um pouco mais literária, né, nos roteiros. Eu acho que ele faz isso bem e ele faz isso, na cena final me marcou isso. Porque ele fala. Porque eu tava assistindo o filme, aí eu vi o Benji com aquele olhar e tal, eu não saquei direito o que, que ele tava sentindo ali no aeroporto de novo no final. E aí no roteiro, ele fala uma coisa do tipo, ele olha ao redor, todos ali poderiam ser seus amigos. Tipo, eu acho bonito, assim, enfim, eu acho que é uma tecla que a gente já bateu aqui. Tem formas de você passar uma ideia para, sei lá, para uma pessoa que vai dirigir, etc. Ou para todo mundo que vai ler. Não necessariamente sendo super técnico, também não dá para viajar, eu acho, no lance de ser literário, mas eu acho que tem um meio termo ali que dá para brincar no roteiro, eu acho que são nos pontos altos do roteiro também. Que é Ah, não inclusive vi, bem fiel, né? sim, não vi mudança, não vi cena É uma cortada. falinha ou outra, assim. Acho que tem o lance de ser diretor e roteirista também, né? Tem umas coisas aqui que eu anotei da escrita do roteiro, e que eu acho interessante, assim, acho que continuando um pouco do que eu tava falando até, tem outras coisas. Na cena do grupo se apresentando, por exemplo, a Márcia faz alguma piada, que eu não vou lembrar qual é agora, e aí no roteiro tá indicado assim, Benji aprecia o humor dela, David percebe.
E sei lá, eu acho que é um jeito que não é todo mundo que escreve assim, e eu acho que tem gente que não ia gostar que fosse escrito assim, e que eu particularmente gosto muito, assim. Eu acho que dá um pouco mais É, ânimo de ler. eu acho que a gente pega muito no pé disso. Eu acho que a gente é ensinado a, de jeito nenhum, coloque nada que não pode ser filmado. E eu acho que é problemático em algum momento se você faz uma prosa. Mas se você coloca detalhes e coisas interessantes, que é uma frase curta, o outro percebe. Exato. Não é como se fosse o fim do mundo, assim. Eu acho ok nesse caso. Também, também. E, e a única coisa que eu senti falta, assim, com base até nos outros que a gente leu, é que ele não tem, ele não, ele é super formato padrão, né? Tipo, ele não tem uma caixa alta, não tem um negrito. Tem uns momentos que eu acho que talvez eu colocasse, assim, uma caixa alta. Quando. Acho que é no final já no aeroporto, né? Que o David dá um tapa no Benji. Eu colocaria o tapa em caixa alta, assim. E ele põe meio. E o roteiro todo padrãozinho, assim. Mas aí é. Acho que é quase mais gosto, assim. É porque eu gosto quando me chama atenção por uma coisa que vai ter destaque na cena também. Mas isso Era o é. de Freddy Krueger, que tinha tudo era caixa alta, qualquer coisa era caixa. Eu Acho não que era. lembro. Acho que no Fred Krueger tinha muita caixa alta. E tem o da Eu acho substância que é doido também. que Oi? o do. O O do do. alienígena, né? É, No one will save you. Ninguém vai te salvar. ninguém vai te salvar. Eu acho ok também se não tem, mas eu acho legal também, na mesma medida de não atrapalhe o babado, que eu acho que era o de A Hora do Pesadelo. É. Eu acho que. É, também. É, eu acho que de diferença tem pouquíssima coisa. Eu acho que tem umas elipses que ele marca no roteiro e no filme não tem, assim, mais direto. A cena do jantar, que eu acho muito boa. É constrangedora de jeito diferente. Eu acho que é um pouquinho mais longo, assim, o final do Benji saindo do jantar. Mas enfim, são momentos muito pequenos. E você tem alguma cena favorita? Eu sempre esqueço. Diz a tua. Eu anotei algumas coisas, assim. Como eu já falei, eu gosto do primeiro ato, né? Quando os personagens são apresentados, a conversa do grupo, acho bem escrito. Eu gosto dessas mini cenas que tem de turismo, que ele descreve rapidinho, né? Esses lugares e o grupo tá ali passeando. Eu acho que porque dá um ritmo no filme e tá presente no roteiro também. Não só um ritmo, dá uns respiros, né? Também no filme. E eu acho fofo as duas cenas finais, assim, do David voltando pra família e do Benji no aeroporto. Acho que é um final meio fofinho, assim, quentinho. Acho que dentro da proposta do filme, acho que tá. Deixa mais redondo ainda, acho bonitinho. Ah, eu tava pensando aqui, não tem cena favorita de. Eu acho que tem. As cenas são bem executadas, são bem pensadas e tal, tanto que algumas coisas me emocionam, e aí por diversos motivos, principalmente pelo incômodo do cara brigando com James. Aquela cena me incomoda, então foi bem executada porque gerou algo, né? Tá. Mas eu não sei se tem, ou seja, não só bem executada lá na hora, mas bem executada também no roteiro, de ter Aham. você não correto e tal. Mas, no geral, eu achei ok, assim, não teve nada que levante minha atenção de uma forma especial. Então tá bom. Mas eu acho que acho que dá para entender por que que o roteiro chama atenção, né? Eu acho que ele. Acho, como. Pensando em outras questões, né, de roteiro, tipo estrutura e tal, acho que ele dá para entender por que que é considerado um bom roteiro, assim. Não sei se é a ponto de concorrer ao Oscar, mas enfim, isso aí também é outra questão. Mas eu acho que dá para entender por que que é um roteiro legal. Eu acho que, sei lá, de 5 estrelas eu daria 3. Muito? O que você acha? Eu acho que é isso. Mas porque é essa pizza de mussarela, né? Porque não agrada todo mundo e não é É. o favorito de ninguém. Eu acho que Filme meio família, assim, né? Domingo à tarde, assim.
eu acho que a questão é que o ponto principal é a falta de conexão entre eles, mas vira o, o estranhamento do outro cara. Então, aquilo que deveria ser mais forte na história, que é a tentativa de suicídio, né? Não fica no final. É comentado quase no fim, que é aquele jantar, e depois Uhum. é confrontado diretamente. Mas é isso. No geral, ele está sendo ele mesmo com o grupo, isso gera um incômodo. Mas cadê a verdadeira Doga? Ficou meio superficial O que que é bom para o moral, Dona Rita Cadillac? para o moral. E faz aniversário no mesmo dia que eu. Beijo. Olha, Rita, beijo, Rita Cadillac convidada também para participar do vou podcast. falar com ela para ela vir para cá. Eu já cruzei com ela várias vezes aqui no Santo Cecília. Santa Cecília, eu já passei uma vez, ela já me deu parabéns, porque eu disse, oi, hoje é meu aniversário também. Ela, parabéns. Ah, e era aniversário dela? Que Não, legal. não, ela faz aniversário o mesmo dia que eu. Então, mas você cruzou com ela no dia do aniversário de Não, não, vocês? não, não, não. Eu pedi Ah, online, um parabéns online. ela só mandou um legal. Legal, Parabéns. para... PRBMS, para onde fomos. Legal, legal, né? Enfim. É isso, eu esperava um parabéns e o filme só me deu um parabéns. É só uma Boa, coisa que eu queria. boa. Mas eu acho que é o que a gente falou no começo, assim, eu esperava menos, eu esperava que fosse custar menos. Helena, tá aí esse episódio pra você. Você diz pra gente o que que você achou das nossas opiniões. Será que ela vai me bloquear? Digo num próximo episódio, pois talvez ela não me responda nunca mais. Será que ela vai É, ouvir? Porque ela já acha que eu vou falar mal, né? se, Helena, se você ouvir. se o nosso post tiver 4 likes, ela saiu. É, é o fim. Ela tá fora. Então é isso. Então, ó, estamos muito. É um prazer estar de volta. Voltamos mês que vem Com o com secretíssimo, ele, a perna mais cabeluda de todas, o mais Pé na indicado do Cabeluda. Brasil, o É, ator mais gostoso do Oscar. Tubarões, indicações ao Oscar, cabelo da Maria Fernanda Cândido, que é um... Beleza. vai ser um assunto. E é isso. E a gente, mês que vem a gente vai falar do Agente Secreto e vai ser pouco antes do Oscar, então acho que vai ser uma conversa legal também. E E é isso. eu posso falar aquela coisa? Quero. Oi? Que Posso coisa? falar aquela coisa? Kleber Mendonça Filho vai participar. Vai participar. Assim que ele responder nossa mensagem, É, já- ele vem, mas ele já tá. eu Convite acho, foi feito. Convite eu foi acho que feito. ele confirma, assim. Eu acho Vamos ver, que vai né? ser cheirando o Oscar, mas ele vem Se pra não, a cá. gente vai, né? Tipo, Kleber, Alice, Wagner. Wagner talvez esteja um pouco mais ocupado. Mas Suzy Alice Lopes, pode ser é legal a também. atriz da Paraíba. Eu consigo. Olha, tem a ex-BBB lá que participou, não estão falando aí que tem uma ex-BBB? Pô, procura aí depois, ex-BBB, Agente Secreto. Temos uma ex-BBB Juliette tá indicada. no Agente Não, Secreto. não, uma ex-BBB indicada ao Oscar, tá vendo? Então, ó, vocês fiquem de olho aí. Quem sabe a Ana Paula Renault ano que vem aí não tá no filme. Pois é. Babu tem Carol, chance de concorrer Carol num. Conká. Babu tem chance de participar de um filme de Oscar. Ele participa de Sim, um filme Fiuk, independente, assim. Verdade. Manu Gavassi. Mano Gavassi. E Enfim, é é isso. isso, tá bom? Eu sou Igor Pinheiro. Nas redes sociais eu sou Igor PPS. Eu tenho um site bem devagarzinho e canal Queria estar também lembrando o que é que eu cada tenho. vez mais devagar. Mas ele é muito querido, chamado Enlatado. E se encontra também aí nas redes sociais. E é isso? Tem mais alguma coisa? Não, né? O podcast, Enlatado e eu. E você, arroba Igor PPS. Isso. Eu sou arroba colom, venho falando cada vez mais de anime. Então, será que você vai querer me seguir? Vamos ver. E o nosso querido Instagram, arroba plotcastroteiro. E você pode ouvir 22 episódios Quer anteriores. dizer, 21 porque talvez. Um, Depende. No YouTube.
A gente teve uns problemas aí com o episódio do Homem Ah, que Copiava. Mas eu acho que no Spotify ainda tá. então esse é o 20º. Bem-vindos ao 23º episódio. Bem-vindo, não. Muito obrigado. E até o 24º. Até 2027. Não, tô brincando. Ó, a última coisa aqui, ó. Indicado ao Oscar, Agente Secreto tem ex-BBB pernambucano em cena enigmática. A Marisa Moreira participou do BBB 15, viu? É isso. Beijo. Beijo, Marisa Moreira. Beijo, tá convidado. Vai ser ela, vai ser ela. Ela vem. I got to pee. I'm gonna go to the bathroom. I'll get that. Don't worry. Pee time.